A história que você irá escutar é uma maravilhosa história de vingança e romance. Por gentileza, se inscreva no canal caso goste da história e comente de que localização você assiste este vídeo. Obrigado por nos assistir. De repente, os papéis do divórcio. 13 anos de casamento reduzidos a um anexo em PDF. Estava em Kandahar há 4 meses, quando Beck decidiu que estava cansada de esperar. O assunto do e-mail: vamos ser adultos sobre isso. Meu nome é Nathan, 42 anos, sargento da 82ª Divisão Aerotransportada. Fui um dos homens mais temidos em uma das unidades de elite do exército, mas aquele e-mail me desarmou mais rápido do que qualquer inimigo. Eu estava no meio do deserto, e minha vida inteira estava desmoronando em Spokane. A mensagem dela tinha 3 frases. Ela já tinha entrado com a papelada. Já tinha esvaziado nossa conta conjunta. Já tinha movido o novo namorado Jeremy para a nossa de casa. Li o e-mail 2 vezes. Fechei o laptop, tomei uma ducha rápida no vestiário e me preparei para o turno. Não disse nada a ninguém. Quando voltei para o meu beliche naquela noite, respondi com uma única palavra: entendido. Foi isso, sem argumentos, sem súplicas, sem ameaças. Wilson, meu parceiro de beliche, percebeu a mudança. Tá tudo bem, cara? Ele perguntou sem tirar os olhos do livro. Sim, eu disse. Só umas coisas de casa. Ele apenas assentiu e a conversa terminou. Soldados sabem quando deixar as coisas para lá. A verdade é que eu não estava surpreso. 6 meses antes do meu envio, as coisas mudaram. Pequenos detalhes. Beck parou de perguntar como foi o meu dia. Começou a trabalhar até mais tarde no consultório de dentista, onde era secretária. Começou a ir para a academia 3 vezes por semana, mas nunca parecia suar. Roupas novas, amigos novos que eu nunca conheci e senhas novas no celular dela. Eu não a confrontei. Não comecei a checar as mensagens dela ou a segui-la. Não sou assim. Mas também não sou cego. Então fiz algumas movimentações discretas por conta própria. Nada dramático, apenas precauções. Guardei documentos importantes em um depósito em outra cidade. Certidão de nascimento, certidão de casamento, escritura da casa que, graças ao empréstimo do VA, estava apenas no meu nome, e meus papéis de benefícios militares. Também guardei o relógio do meu avô e a velha prataria da minha mãe, coisas que realmente importavam. Abri uma conta separada em um banco diferente e comecei a desviar uma parte do meu salário. Não o suficiente para ela notar, mas o bastante para que eu não estivesse começando do zero se as coisas dessem errado. Na noite antes do meu envio, ela me abraçou no aeroporto e disse: "Fique seguro, ok?" Os olhos dela estavam secos, como se estivesse se despedindo de um colega de trabalho e não de um marido indo para a guerra. Eu deveria ter percebido naquele momento, mas uma parte de mim ainda esperava estar errado. Eu não estava. O que ela não sabia é que eu estava preparado para aquele momento. E o que ela não entendia é que eu nunca começo uma briga, mas eu sempre termino. Conheci Beck em um churrasco de amigos em 2010. Eu estava de licença entre missões, ficando com meu amigo Jason em Spokane. Ela estava terminando o curso de enfermagem, mas acabou trabalhando como secretária em um consultório de dentista. Menos estresse, ela disse. 8 meses depois estávamos casados. Beck costumava dizer que tinha orgulho do meu serviço, embora nunca o tenha compreendido de verdade. O pai dela era gerente de banco, o irmão farmacêutico. Não havia militares na família. Ela me perguntava quando eu conseguiria um emprego de verdade, sem perceber que depois de 15 anos, o exército não era apenas um trabalho temporário, que era minha carreira. Compramos nossa casa em 2014. Nada chique, mas era nossa. 3 quartos, um quintal pequeno, em um bairro tranquilo. Meu nome era o único na hipoteca. Já que o empréstimo do VA estava em meu nome, mas a adicionei na escritura, porque é isso que pessoas casadas fazem. Dividem as coisas. Meu pai morreu 1 ano depois de nos casarmos, de ataque cardíaco, enquanto removia neve. Minha mãe faleceu 3 anos depois, de câncer de pulmão, embora nunca tivesse fumado um único cigarro na vida. Eles me deixaram algum dinheiro, não uma fortuna, mas o suficiente para que Beck e eu pudéssemos pagar nossos empréstimos estudantis e ainda ter uma reserva. Eu fui enviado 4 vezes durante nosso casamento,
2 para o Iraque, 2 para o Afeganistão. Cada vez que voltava, Becky parecia um pouco mais distante, um pouco mais inquieta, como se estivesse interpretando um papel do qual já havia crescido. Eu não me inscrevi para ser uma esposa de militar, ela me disse uma vez, depois que eu comentei sobre a possibilidade de me realistar por mais 4 anos. Estou cansada de ficar sozinha o tempo todo. Eu entendi, de verdade. Mas o exército era o único lugar onde eu me sentia verdadeiramente parte de algo. Eu era bom no meu trabalho. As pessoas dependiam de mim. Em 2019, as coisas começaram a mudar. Pequenas coisas no início. Becky ficava irritada quando eu ligava durante as noites das garotas. Começou a falar sobre como a amiga Melissa tinha se divorciado e agora estava vivendo a melhor vida dela. Começou a fazer comentários sobre como nós não tínhamos mais nada em comum. Sugeri terapia. Ela disse que estávamos bem, apenas passando por uma fase. Então vieram as noites tardias no trabalho, os fins de semana fora com amigas que eu nunca conheci, as roupas novas, a assinatura da academia que ela raramente usava. Eu deveria tê-la confrontado, mas não é assim que eu lido com as coisas. Nunca foi. Meu pai me ensinou a pensar antes de falar, a ter certeza antes de agir. Então eu observei e me preparei, silenciosamente, porque meu instinto me dizia que algo estava por vir. E nesta vida, você aprende a confiar no seu instinto. 2 semanas depois de receber o e-mail do divórcio, eu estava no refeitório quando meu telefone vibrou. Uma notificação do nosso aplicativo do banco. Mais um saque de 8.500, quase tudo que restava. Eu larguei o garfo e abri o aplicativo. O saldo da conta conjunta estava em 22,37. Nossas economias de R$ 47.000, que construímos ao longo de anos, tinham sumido completamente. Transferidas para uma conta que eu não reconhecia. Murphy, um dos caras da minha unidade, olhou para mim. Má notícia? Eu bloqueei meu telefone. Não, só umas coisas de conta. Naquela noite liguei para o nosso banco do centro de telefones da base. Descobri que Becky estava movendo dinheiro há semanas. Quantias pequenas no início, depois maiores. As grandes transferências começaram no dia seguinte ao meu envio. Desliguei e fiquei no corredor por um longo tempo, observando os caras rindo, ligando para seus filhos, suas esposas, seus pais. A vida normal acontecendo ao meu redor, enquanto a minha estava em ruínas. Foi quando Wilson me encontrou. Ouvi do Alvarez que você parecia ter visto um fantasma no jantar, ele disse. O que foi? Eu não costumo compartilhar coisas pessoais, mas Wilson tinha me tirado de uma situação complicada em Kandahar uma vez. Eu confiava nele. Minha esposa esvaziou nossas contas e mudou o namorado para a nossa casa, eu disse. Enviou papéis de divórcio enquanto eu estava em patrulha semana passada. Wilson não me deu o sinto muito, ou é difícil, ou você vai encontrar alguém melhor. Ele apenas perguntou, qual é o seu plano? Ainda não tenho certeza, eu disse. Ele assentiu. Me avise se precisar de algo. Naquela noite não consegui dormir. Peguei meu laptop e acessei nosso sistema de segurança de casa, algo que Beck provavelmente esqueceu que eu poderia acessar remotamente. As câmeras mostraram uma caminhonete estranha na nossa garagem. Um homem que eu nunca tinha visto andando com o meu cachorro, usando a minha caneca de café, vestindo o meu moletom dos Seahawks. E Beck estava rindo na cozinha, que eu mesmo tinha reformado durante minha última licença. Algo mudou dentro de mim. Não raiva exatamente, algo mais frio. Mas claro, fechei o laptop e peguei meu telefone. Fiz uma lista, ligar para James, um amigo do exército que se tornou advogado. Verificar os termos do empréstimo do VA. Entrar em contato com o sargento sobre licença de emergência. Rever os documentos de refinanciamento da casa. Algo que Beck mencionou casualmente no ano passado. Verificar a segurança das minhas contas de pensão militar. Eu não me sentia mais triste. Não sentia nem raiva. Eu me sentia focado, como se estivesse planejando uma missão. Isso não era mais sobre emoção. Era sobre estratégia. Às 050, antes de o meu turno começar, enviei um e-mail para James com o assunto. Preciso de ajuda legal. Discreta e urgente. A resposta dele veio 1 hora depois. Me liga. Linha segura apenas. Quando desliguei a ligação, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Não precisava gritar. Não precisava ameaçar. Não precisava nem confrontá-la.
Eu só precisava esperar e observar, e deixar que as próprias ações dela se tornassem a armadilha. 2 meses depois, eu estava de volta em solo americano. Não avisei a Becky que estava voltando. Não liguei, não mandei mensagem. Apenas fiz check-in em um motel no centro de Spokane, com um nome diferente, e entrei em contato com James. Nós nos encontramos em um restaurante 16 quilômetros fora da cidade. Você parece um inferno, ele disse, deslizando para o banco. Me sinto assim também, eu respondi. James me entregou uma pasta. Tudo o que discutimos, ele disse, a escritura da casa, os documentos do empréstimo, extratos bancários. Isto, ele tirou um papel separado. Encontrei algo interessante quando estava investigando suas finanças. Era uma solicitação de refinanciamento com a minha assinatura, exceto que não era a minha assinatura. Não exatamente. Alguém tentou copiá-la, mas errou nos detalhes. A inicial do meio estava errada, e o padrão do traço não era o meu. A Becky fez isso? Mas eu perguntei, embora já soubesse a resposta. James assentiu. 3 meses atrás, para tirar 30 mil reais do patrimônio. Sua assinatura é necessária para isso, já que o empréstimo do VA está apenas no seu nome. Falsificar minha assinatura, pegar um empréstimo contra nossa casa, depois esvaziar nossas contas e pedir o divórcio. Eu disse. Mulher ocupada. Melhora, disse James. Ela listou o namorado como co-aplicante. Ele tem antecedentes. 2 acusações por dirigir embriagado e uma por fraude em 2019. Respirei fundo. Quais são as minhas opções? Várias, disse James, mas primeiro você precisa decidir o que quer. Eu pensei. Eu quero o que é legalmente meu. E quero que ela entenda as consequências. James sorriu. Então é isso que faremos. No dia seguinte, passei de carro pela nossa casa. A caminhonete do namorado dela tinha sumido, mas o carro de Becky estava na garagem. Estacionei na rua e observei por um tempo. Pensei em bater na porta, confrontá-la. Mas esse não era o plano. Em vez disso, fui ao banco. Encontrei o oficial de empréstimos que processou o refinanciamento. Mostrei a ele minha identidade militar, a assinatura real na minha carteira de motorista e os documentos falsificados. O rosto dele ficou pálido. Vou precisar relatar isso imediatamente. Eu entendo, eu disse. Já registrei um boletim de ocorrência. Naquela noite recebi uma mensagem de Becky. Com quem você tem conversado no banco? Jeremy disse que alguém estava fazendo perguntas. Eu não respondi. No dia seguinte, fui ao cartório do condado e entrei com a papelada contestando o refinanciamento por fraude. Registrei um aviso formal de que nenhuma alteração na propriedade poderia ser feita sem a minha presença. 2 dias depois, Becky ligou. Eu deixei cair na caixa postal. Nathan, precisamos conversar. O banco ligou sobre a casa. O que você está fazendo? Se é por causa do divórcio, podemos discutir isso como adultos. Como adultos. As mesmas palavras do e-mail dela. Eu ainda não respondi. James ligou à tarde. Eles congelaram o dinheiro do refinanciamento. E tem mais. O namorado da sua esposa estava dirigindo sua caminhonete, certo? Aqui está no seu nome. Sim. Ele foi parado esta manhã dirigindo com a carteira suspensa por causa daquelas acusações por dirigir embriagado. Eles apreenderam o veículo. Bom, eu disse. Ele também tinha algumas coisas interessantes na caminhonete. Receituários do consultório de dentista, onde a Becky trabalha. Eles não estavam em branco. Eu fechei os olhos. Ela estava roubando receituários? Parece que sim. A polícia está investigando. Desliguei e me sentei na beira da cama do motel. Isso estava ficando maior do que eu esperava. Uma parte de mim queria ligar para Becky, alertá-la. Velhos hábitos. Mas então me lembrei da filmagem da câmera de segurança. Minha casa, meu cachorro, minha vida sendo entregues como se não significassem nada. Não, este era o caminho agora. Eu não podia voltar atrás. E honestamente eu não queria. Encontrei o investigador de fraude do banco na manhã seguinte. O nome dele era Thompson, baixinho com olhos cansados e uma mancha de café na gravata. Isso acontece mais frequentemente do que você pensa, ele disse, espalhando documentos pela mesa. Cônjuge é enviado. O outro cônjuge vê uma oportunidade. O que acontece agora? Eu perguntei. Nós congelamos os fundos do refinanciamento fraudulento, mas há um problema. Parte do dinheiro já foi retirada.
Quanto? Cerca da metade. 14.600. Eu me inclinei. Para onde foi? Thompson hesitou. Não devo compartilhar essa informação. É a minha casa, meu nome falsificado, meu dinheiro roubado. Ele assentiu lentamente, depois virou a tela do computador para mim. Estas são as transferências da conta do refinanciamento. Eu escaneei a lista. Múltiplas transferências para alguém chamado Daniel Spencer. Não Jeremy. Outra pessoa. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Quem é Daniel Spencer? Eu perguntei. Thompson deu de ombros. Não é meu departamento. Mas você deveria pedir ao seu advogado para intimar esses registros. Liguei para James assim que saí do banco. Daniel Spencer? Ele repetiu. Deixa eu verificar. 1 hora depois ele ligou de volta. Consegui. Daniel Spencer é um agente imobiliário, especializado em vendas rápidas, negócios à vista. Ela estava planejando vender a nossa casa, eu disse. A percepção me atingiu como um golpe físico. Parece que sim. Os depósitos foram provavelmente a entrada para ele começar a trabalhar em uma listagem. Mas aqui é onde fica interessante. Spencer já fez negócios com Jeremy Ryan antes. Jeremy Ryan é o namorado da minha esposa. Sim, eles fecharam 3 negócios juntos nos últimos 2 anos. Eu me sentei em um banco de parque tentando processar aquilo. Então, isso não era apenas a Beck me deixando por um cara. Isso era... o quê? Uma operação planejada. Talvez, disse James com cuidado. Eu investiguei o Jeremy Ryan. Ele tem um padrão. Se envolve com mulheres que estão passando por divórcio. Ou com cônjuges em missão. 3 casos que encontrei até agora. Em cada um, a casa da mulher é vendida bem abaixo do valor de mercado para um dos clientes de Spencer. Ryan recebe uma parte e depois segue em frente. E a Beck? Ela sabia disso? Difícil dizer. Talvez ela seja uma vítima também. Ou talvez esteja envolvida. Esfreguei o rosto. Isso não era mais sobre a traição de Beck. Era algo maior, algo calculado. E outras famílias militares tinham sido vítimas. O que nós fazemos? Eu perguntei. Eu já entrei em contato com a Divisão de Crimes Financeiros do FBI, disse James. Isso cruza fronteiras estaduais. Envolve pessoal militar e empréstimos do VA. Eles estão interessados. Naquela noite, eu me sentei no meu quarto de motel com uma cerveja, pensando em tudo. Perguntando-me se Beck tinha me enganado durante todo o nosso casamento, ou se ela tinha sido arrastada para o esquema de Jeremy. Perguntando-me se isso sequer importava. Meu telefone vibrou. Beck de novo. Nathan, por favor, me ligue. O banco está falando sobre fraude. E o Jeremy foi preso por dirigir sua caminhonete. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu encarei a mensagem por um longo tempo. Então eu digitei. Quem é Daniel Spencer? 3 pontos apareceram enquanto ela começava a digitar. Depois parou. Começou de novo, parou. Finalmente. Eu não sei do que você está falando. 14.600, eu escrevi. Múltiplas transferências. Listagem da casa. Nenhuma resposta por 10 minutos. Então, não é o que você pensa. Desliguei meu telefone e fui para a cama. Na manhã seguinte, James ligou. O FBI quer se encontrar. Eles estão investigando Ryan e Spencer há meses. Você não é o primeiro, mas pode ser o caso que vai abrir o jogo. Pela primeira vez, desde que recebi aquele e-mail do divórcio, senti algo próximo da satisfação. Não porque meu casamento tinha acabado, mas porque a verdade finalmente estava vindo à tona. Eu me encontrei com os agentes do FBI no escritório deles em Spokane. A agente Patel e o agente Donovan. Eles gravaram meu depoimento, tiraram cópias de todos os documentos que James e eu tínhamos reunido. Seu caso ajuda a estabelecer um padrão, explicou a agente Patel. Mostra intenção, organização. Torna-se uma conspiração em vez de incidentes isolados. E a Beck? Eu perguntei. Minha esposa. Ex-esposa? Os agentes trocaram olhares. Ainda estamos determinando o nível de envolvimento dela, disse Donovan com cautela. Ela alguma vez mencionou dificuldades financeiras. Pressão para vender a casa? Pensei. Ela vivia dizendo que nós éramos pobres por causa da casa, que deveríamos diminuir de tamanho. Eu não via a necessidade. Nossos pagamentos de hipoteca eram administráveis com o meu salário. Patel fez uma anotação. Quando isso começou? Cerca de 6 meses atrás.
Na mesma época em que ela deve ter conhecido Jeremy. E o refinanciamento? Perguntou Donovan. Ela nunca discutiu isso comigo. Ela falsificou minha assinatura enquanto eu estava em missão. Eles fizeram mais perguntas, tomaram mais notas. Quando terminamos, Patel me entregou o cartão dela. Entraremos em contato. Enquanto isso, não confronte sua esposa ou Ryan. Precisamos construir este caso com cuidado. Eu assenti. Entendido. Naquela noite, eu dirigi para o nosso bairro novamente. Estacionei na rua perto da nossa casa. A caminhonete de Jeremy estava de volta. Deve ter saído da apreensão. O carro de Beck tinha sumido. Meu telefone vibrou. Mensagem de Beck. Precisamos conversar pessoalmente. Me encontre no Riverfront Park amanhã. Mostrei a mensagem para James no café da manhã no dia seguinte. Não vá, ele aconselhou. Nada de bom pode vir de conversar com ela agora. Eu não vou, eu disse. Mas quero saber o que ela está fazendo hoje, enquanto pensa que estou a caminho para encontrá-la. Dirigimos até a nossa casa às 9h30 da manhã. Estacionamos do outro lado da rua. Às 9h45, Beck saiu, entrou no carro e dirigiu em direção ao Riverfront Park. E agora? Perguntou James. Agora nós esperamos, eu disse. 20 minutos depois, um carro parou. Logotipo de agente imobiliário na porta. Daniel Spencer. Jeremy saiu para cumprimentá-lo. Eles conversaram na garagem, depois entraram. Devemos segui-los? Perguntou James. Eu balancei a cabeça. Não precisa. Eu instalei câmeras de segurança no ano passado, internas e externas. Elas fazem upload para a nuvem. James sorriu. Você não mencionou isso antes. Nunca surgiu a oportunidade, eu disse, pegando meu telefone. Abri o aplicativo de segurança e inclinei a tela para que James pudesse ver. Spencer e Jeremy estavam em nossa sala de estar. Spencer estava tirando fotos. Jeremy estava apontando para as características da casa. Aumentei o volume. Devemos listar até o final da semana, Spencer estava dizendo. Já tenho um comprador interessado. Oferta à vista, como sempre. Quanto? Jeremy perguntou. R$20. Listamos por 470. Eles oferecem 420. Todo mundo fica feliz. E o marido? A Beck diz que ele está causando problemas. Spencer gesticulou com desdém. Esses caras do exército são todos iguais. Fazem barulho, mas têm missões, responsabilidades. Ele aceitará um acordo para acabar com isso. Eu me virei para James. Você está gravando isso? Reis, ele já estava gravando a transmissão no celular dele. Cada palavra. Eu encaminhei o acesso da câmera de segurança para a agente Patel com uma breve mensagem. Acontece agora. 30 minutos depois, nossa casa estava cercada por veículos do FBI. Eu assisti da rua enquanto os agentes conduziam Spencer e Jeremy algemados. Meu telefone tocou. Agente Patel. Pegamos eles na fita discutindo o esquema de fraude, ela disse. Além de conspiração, fraude eletrônica e tentativa de vender propriedade sob falsas pretensões. Vamos precisar de um depoimento formal seu. Claro, eu disse. Sr. Briggs. Sua esposa acabou de chegar à cena. Ela está angustiada. Eu olhei para a rua. Beck estava em nosso gramado, as mãos sobre a boca, observando enquanto os agentes do FBI carregavam caixas de documentos de nossa casa. O que acontece com ela? Eu perguntei. Isso depende, disse Patel, do que ela sabia e do que você quer. Eu observei Beck por um longo momento. 13 anos de casamento. Anos bons no início, antes de seja lá o que isso tinha se tornado. Eu só quero o que é certo, eu disse finalmente. O caso federal avançou rapidamente. Jeremy e Spencer fizeram acordos de delação, implicando um ao outro e vários outros conspiradores, no que se revelou ser uma operação em 3 estados, visando famílias de militares. Beck insistiu que não sabia de nada sobre o esquema maior. Disse que Jeremy a tinha convencido de que eu estava escondendo dinheiro, planejando deixá-la sem nada. Disse que o refinanciamento foi ideia dele e que ela apenas seguiu em frente. Talvez fosse verdade, talvez não. De qualquer forma, ela concordou com um acordo. Restituição total dos fundos roubados, renúncia de qualquer reivindicação sobre a casa ou minha pensão militar e uma confissão assinada sobre a falsificação em troca de eu não apresentar acusações. O divórcio foi finalizado 6 meses depois daquele e-mail de Kandahar. Sem culpa,
uma separação limpa. No geral. No dia em que a última papelada foi assinada, recebi uma ligação da agente Patel. Jeremy Ryan foi sentenciado hoje. 8 anos por fraude, conspiração e roubo de identidade. Spencer pegou 12. Pensei que você gostaria de saber. Obrigado, eu disse. Tem mais uma coisa, ela acrescentou. Encontramos evidências de que eles fizeram isso com 11 outras famílias de militares. Seu caso nos ajudou a construir o padrão. Essas famílias podem reaver o dinheiro delas por sua causa. Depois de desligar, eu me sentei na varanda do meu apartamento alugado, observando o pôr do sol. Pensando naquelas outras famílias. Outros homens que foram enviados pensando que suas casas e casamentos estavam seguros apenas para voltarem para o vazio. Eu não tinha planejado ser o cara que derrubaria a operação de Jeremy e Spencer. Eu só queria o que era meu. Mas às vezes as coisas acontecem de maneiras que você não espera. Meu telefone vibrou. Mensagem de Becky. Eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Eu não respondi. Não havia mais nada a dizer. 1 ano depois vendi a casa. Não conseguia mais viver nela. Muitas memórias, muita traição naquelas paredes. Usei o dinheiro para comprar uma pequena cabana nos arredores de Missoula, Montana. 2 quartos, 4 hectares de terra, um riacho correndo nos fundos. Nenhum vizinho por quilômetros. Antecipei a aposentadoria do exército. 20 anos foram suficientes. Eu dei o suficiente. Adotei um cachorro, um pastor alemão chamado Scout. Comecei a fazer trabalhos de carpintaria para moradores locais. Nada chique, mas mantinha minhas mãos ocupadas e pagava as contas. Minha pensão militar cobria o resto. Às vezes eu pensava em Becky. Me perguntava onde ela foi parar. James ouviu dizer que ela tinha se mudado de volta para a sua cidade natal em Oregon, trabalhando em outro consultório de dentista. Recomeçando, eu acho. Eu não a odiava mais. Para ser honesto, não sentia muita coisa por ela. Ela fez as escolhas dela e eu fiz as minhas. Uma noite recebi uma carta de uma mulher em Fort Worth. O marido dela era da Marinha, em missão, quando Jeremy e Spencer tentaram aplicar o esquema nela. O FBI tinha dado meu nome a ela como parte do caso. Você não me conhece. Ela escreveu, mas você salvou a nossa casa, obrigada. Você lutou quando seria mais fácil apenas ir embora. Li a carta 2 vezes. Depois aprendi na minha geladeira. Alguns dias, quando o silêncio ficava alto demais ou as memórias muito nítidas, eu olhava para aquela carta e me lembrava de que algo bom tinha vindo de tudo aquilo. A última notícia que tive era que Jeremy ainda estava na prisão. Spencer também. O sistema funcionou por uma vez. Quanto a mim, eu estava encontrando o meu caminho, um dia tranquilo de cada vez, construindo algo novo. Algo que não podia ser roubado, falsificado ou traído. Algo que era só meu.